Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa síntese poderosa que junta o que há de mais moderno na neurociência com uma sabedoria, olha, milenar. O nosso objetivo aqui é traçar um verdadeiro mapa prático para a maestria interna. Um guia para a gente poder, de fato, assumir o governo da própria vida. Já parou para pensar naquelas situações em que parece que alguma coisa externa simplesmente aperta um botão e pronto, sequestra as nossas emoções? Aquela sensação de ser um refém das próprias reações, né? Como se outra pessoa estivesse no comando. Isso é super comum, mas olha, não precisa ser o nosso estado permanente. E a boa notícia é exatamente essa. Existe um caminho, uma estrutura clara para a gente navegar e governar esse nosso mundo interior. E é justamente esse mapa que a gente vai desvendar agora, passo a passo, transformando o que parece complexo em algo muito claro. Para começar, vamos entender a arquitetura da nossa mente. A melhor analogia, a mais fácil de visualizar, é pensar no nosso cérebro como um prédio de 3 andares. E entender em qual andar a gente está operando a cada momento, bom, esse é o primeiro passo de todos para o autogoverno. Lá no primeiro andar, a gente tem o porão. Esse é o cérebro reptiliano, a parte mais primitiva. O foco dele é um só: sobrevivência. Ele não pensa, ele não pondera, ele só reage. É o centro das respostas de luta, fuga ou congelamento. A única pergunta que ecoa ali é: isso é uma ameaça à minha vida? Simples assim. Subindo um lance de escadas, a gente chega no segundo andar, a biblioteca de afetos, que é o nosso sistema límbico. É aqui que moram as emoções, as memórias afetivas, os vícios, os traumas, tudo. Ele funciona com um princípio bem básico: buscar o prazer e evitar a dor. A pergunta-chave aqui é: como eu me sinto em relação a isso? E, finalmente, lá no topo, a gente tem o terceiro andar, a torre de controle. Esse é o nosso córtex pré-frontal, a parte que nos torna, de fato, humanos. Planejamento, ética, visão de futuro, empatia, tudo isso acontece aqui. E o mais importante, é o único andar onde existe verdadeira liberdade de escolha. Agora, aqui está o pulo do gato. A grande maioria das pessoas vive num curto-circuito constante entre o porão e a biblioteca. Sabe como é? Sente um medo instintivo lá no primeiro andar, isso dispara uma onda de ansiedade e emoção no segundo, e a pessoa fica presa nesse looping, sem nunca consultar a calma e a sabedoria da torre de controle lá no terceiro. Vamos ver isso funcionando na prática. Vamos pegar um estudo de caso bem conhecido, a história de Daniel na Babilônia. Ele é o exemplo perfeito de alguém que conseguiu se manter na torre de controle. Não importava o tamanho do caos do lado de fora. Olha só o processo dele. Primeiro, o sequestro neural. Como prisioneiro, o primeiro andar dele dispara o alarme de perigo máximo. A reação natural seria pânico, desespero. Mas aí vem o segundo passo, o veto cognitivo. Ele dá uma pausa consciente, ele puxa o freio de mão para não reagir no impulso. E aí, com calma, ele sobe para o terceiro andar e usa uma estratégia brilhante, transformando uma ameaça de morte num experimento. Isso é autorregulação em altíssimo nível. E essa capacidade de pausar, de respirar antes de agir, nos leva ao conceito que talvez seja o mais importante de todos para a gente alcançar essa maestria: o espaço da maturidade. A diferença aqui é gritante. A imaturidade é uma linha reta. Vem um estímulo e pá, resposta automática. Reação pura, sem filtro. Já a maturidade, ela insere um elemento que muda o jogo completamente: a pausa. Entre o estímulo e a resposta, a gente cria um espaço. Um espaço para interpretar e, o mais crucial, para escolher. É nesse milissegundo de pausa que o nosso destino é decidido. E isso nos leva a essa verdade que é, olha, muito poderosa. Quando a gente não domina esse espaço interno, essa pausa, o poder sobre a nossa vida é entregue a quem ou ao que provocou a reação. Dominar a própria resposta é, no fim das contas, a verdadeira reconquista da soberania pessoal. Ok, mas como é que esse estado interno equilibrado se manifesta no mundo real, no dia a dia? As famosas soft skills, sabe? Elas não são técnicas que a gente aprende num curso. Elas são, na verdade, o transbordamento de quem a gente é por dentro. Essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Uma pessoa que está operando lá nos andares de baixo, ela precisa gritar para ser ouvida. Ela busca aprovação o tempo todo e reage a qualquer crítica na defensiva. Agora, quem opera a partir da torre de controle? Fala baixo para ser escutado, tem validação interna, não precisa de aplauso e ouve críticas como se fossem dados para análise. A autoridade não vem do barulho, vem da presença. Isso nos leva direto para uma nova forma de entender os hábitos. Muita gente tenta mudar o que faz, mas o segredo é muito mais profundo. O hábito não é o que a gente faz. O hábito é só a automação que sustenta uma identidade que já existe.
Pensa no Daniel. Ele não decidiu, agora eu vou começar a orar quando a crise, o gatilho apareceu. Não. Ele já tinha uma rotina de alinhamento, a identidade dele era de um homem conectado. Por isso, quando a crise veio, ela encontrou um sistema prontinho que gerava a recompensa da paz, e isso reforçava o ciclo. O hábito era só um reflexo da identidade dele. Certo. Agora chegou o momento de a gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Como é que tudo isso se conecta para criar uma transformação pessoal que seja de verdade, que seja duradoura? Para entender a força do nosso estado interno, um pesquisador chamado David Hawkins fez um trabalho assim inacreditável. Ele mapeou a energia de cada emoção humana, e a descoberta dele é fundamental. Emoções como vergonha, culpa, medo, que ficam abaixo do nível 200 na escala dele, literalmente drenam a nossa energia vital. Já os estados como coragem, aceitação, paz, acima de 200, eles geram poder interno e influenciam positivamente todo o ambiente. E o Daniel, onde é que ele operava nessa escala? Lá em cima, num estado de paz, calibrado no nível 600. É por isso que ele era inabalável. Ele não precisava lutar contra o caos ao redor dele. A própria frequência interna dele reorganizava o ambiente. Ele não combatia a escuridão. Ele simplesmente aumentava a voltagem da própria luz. E como é que a gente pode gerenciar essa nossa energia interna? O grande Nikola Tesla nos deu uma pista de ouro. Ele disse que, para entender o universo, era preciso pensar em termos de energia, frequência e vibração. Esse mesmo princípio se aplica a nós. A nossa energia é a nossa atenção, onde a gente a coloca. A nossa frequência é o nosso padrão de pensamento. E a nossa vibração é o que a gente expressa, por exemplo, através das nossas palavras. Daniel focou a energia dele na aliança que ele tinha, ajustou a frequência com pensamentos de propósito e, como resultado, vibrou paz. E aqui está, então, um mapa completo. É um ciclo virtuoso. Uma coisa leva a outra. Quando a gente organiza a própria atenção, a gente estabiliza a emoção. Com a emoção estável, a mente se acalma e a gente ganha acesso à torre de controle. Isso leva a escolhas mais conscientes que constroem hábitos sólidos, baseados na identidade, e finalmente forjam a nossa verdadeira autoridade interna. E para a gente encerrar, fica essa reflexão final que é muito, muito profunda. A verdadeira mudança não acontece quando a gente tenta, na força, mudar o mundo lá fora. A grande transformação ocorre no exato momento em que, através da maestria interna, o mundo perde o poder de mudar quem a gente é. E nesse ponto, é o próprio mundo que começa a se reajustar à nossa nova frequência.